Olá a todos, quem fala é o professor Hércules. Na aula de hoje de revisão do Enem, vamos tratar mais da proporcionalidade. Uma boa aula para todos. Então, a questão número 20, sabe-se que a distância real em linha reta de uma cidade A, localizada no estado de São Paulo, a uma cidade B, localizada no estado de Alagoas, é igual a 2.000 quilômetros. Um estudante, ao analisar o mapa, verificou com sua régua que a distância entre essas duas cidades A e B era de 8 centímetros. Os dados nos indicam que o mapa observado pelo estudante está na escala D. Essas são as alternativas. Então, é um problema de escala que nós temos que resolver, mas primeiro nós temos que fazer a transformação das unidades de medida. Então, os 2.000 quilômetros, equivale a 2 milhões de metros, ou seja, a 200 milhões de centímetros. Então, os 8 centímetros dividido por 200 milhões de centímetros, simplificando por 8, dá 1 sobre 25 milhões. Então, a resposta correta, letra E. A próxima questão, a questão 22 que nós vamos estar fazendo, cerca de 20 milhões de brasileiros vivem na região coberta pela Caatinga, em quase 800 mil quilômetros quadrados de área. Quando não chove, o homem do sertão e sua família precisam caminhar quilômetros em busca da água dos açudes. A irregularidade climática é um dos fatores que mais interferem na vida dos sertanejos. Segundo este levantamento, a densidade demográfica da região coberta pela Caatinga em habitantes por quilômetros quadrados é D. Essas são as alternativas. Você vê que o texto traz muitas coisas, apenas mesmo para ilustrar, a situação. O que importa para nós são os dados referentes aos 20 milhões de brasileiros e aos 800 mil quilômetros quadrados, ou seja, a densidade demográfica. Então, vamos rever como que a gente calcula a densidade demográfica. É o número de habitantes dividido pelo quilômetro quadrado, dividido pela área da região. Ok? Então, pegando os 20 milhões de habitantes dividido pelos 800 mil quilômetros quadrados, nós vamos ter um total, um valor de densidade demográfica igual a 25 habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, resposta letra B. A questão 25 do Enem de 2010, se pudéssemos reunir em esferas toda a água do planeta, os diâmetros delas seriam, Observe a figura, eu já circulei as imagens que realmente será preciso conforme o enunciado. Olha, a razão entre o volume da esfera que corresponde à água doce superficial, é a que está circulando, e o volume da esfera que corresponde à água doce do planeta. Essas são as alternativas. A gente tem que estar revendo nessa questão, tem que ter um conhecimento do volume da esfera, que é 4πr ao cubo sobre 3, ok? Tem que tomar cuidado também que o volume é referente ao raio, e a questão informa o diâmetro. Então, o raio é metade do diâmetro. Então, vamos fazer a metade de 406, que dá 203. Então, nosso raio da primeira esfera é 203. E o raio da segunda esfera é a metade de 58, que é igual a 29. Então, agora ele quer a razão, ou seja, o volume de uma dividido pelo volume da outra. O volume 2 da esfera 2 dividido pelo volume da esfera 1. Tá? Não há necessidade da gente estar trabalhando com o 4π sobre 3, que vai ser fixo nas duas esferas e, portanto, na razão, na fração, será simplificado. Então, o importante é fazer r ao cubo da esfera 2 dividido pelo r ao cubo da esfera 1. Portanto, ficou 29 ao cubo dividido por 203 ao cubo. Como as duas potências estão ao cubo, eu coloquei numa única potência ao cubo, ficou a fração 29/203 avos, que dá para simplificar por 29, se tornando 1/7. E 1/7 ao cubo é 1 sobre 343. Então, a resposta correta, letra A. A próxima questão, a 28, o mapa ao lado representa um bairro de determinada cidade, na qual as flechas indicam o sentido das mãos do tráfego. Sabe-se que esse bairro foi planejado e que
Cada quadra representada na figura é um terreno quadrado, de lado igual a 200 metros. Então, cada quadra, 200 metros. Você vê que eu já destaquei 200 metros, que é algo importante aí. E esse aí é o nosso mapinha, né? Desconsiderando-se a largura das ruas, qual seria o tempo em minutos que um ônibus em velocidade constante igual a 40 km por hora, partindo do ponto X, demoraria para chegar até o ponto Y? Então, observa na imagem onde que está o ponto X e o ponto Y e qual que vai ser o percurso que você vai ter que percorrer, tá? Observe também as alternativas, né? Que nós não temos aí uma quilometragem tão alta e o ônibus anda a 40 km por hora, gente. Então, estando num bairro, né? Provavelmente a gente não vai levar nem 25 minutos, nem 15 minutos para fazer essa caminhada. E acredito também que 0,15 minutos é tempo muito baixo, seria apenas alguns segundos para andar essas quadras aí, ó. Então, a letra C ou a letra D seriam as alternativas mais indicadas. Então, olha só, a primeira coisa que a gente vai destacar aqui seria o percurso que nós vamos estar fazendo. Esse seria o menor percurso de X até Y conforme as mãos das quadras. E isso equivale a 5 quadras de 200 metros cada uma, ou seja, a 1.000 metros. Então, os 40 km por hora, né? 40 km equivale a 40.000 metros e a hora seria 60 minutos. Então, 40.000 metros equivale a 60 minutos, né? Portanto, 1.000 metros equivale a X. Nós vamos estabelecer aqui a nossa proporção, a nossa regrinha de 3, né? Então, vai ficar 40.000 vezes X igual a 1.000 vezes 60, que dá 60.000. 60.000 dividido por 40.000, ou seja, 1 minuto e meio. A resposta seria a letra D. Então, já de cara, você já poderia estar eliminando a letra A, a B e a E, conforme já foi comentado. A próxima questão, a questão 29, uma escola lançou uma campanha para seus alunos arrecadarem durante 30 dias alimentos não perecíveis para doar a uma comunidade carente da região. 20 alunos aceitaram a tarefa e nos primeiros 10 dias trabalharam 3 horas diárias, arrecadando 12 quilos de alimentos por dia. Animados com os resultados, 30 novos alunos somaram-se ao grupo e passaram a trabalhar 4 horas por dia, nos dias seguintes até o término da campanha. Admitindo-se que o ritmo de coleta tenha se mantido constante, a quantidade de alimentos arrecadados ao final do prazo estipulado seria D. Essas são as alternativas, né? Nós temos aqui uma regra de 3 composta. Então, da primeira situação, nós temos 20 alunos trabalhando 10 dias, né? 3 horas por dia. Eles arrecadaram 12 quilos de alimento por dia, ou seja, eles arrecadaram nos 10 dias 120 quilos de alimento, né? Depois a esse grupo foram somados 30 novos alunos, então ficou 50 alunos que trabalharam o restante do período, ou seja, faltava ainda 20 dias para terminar essa campanha de alimentos, né? Eles passaram a trabalhar 4 horas, vamos ver quanto alimentos eles precisam estar arrecadando. Então você vê que é uma regra composta, né? Uma regra de 3 composta, porque nós temos vários dados aí. Tá? Nós vamos agrupar, né, os 20 alunos, 10 dias, 3 horas, 10 dias, 3 horas, ó, é como se fosse 30 horas. 30 horas vezes 20, né, é como se a gente tivesse 600 horas, em 600 horas foi arrecadado 120 quilos de alimento. Referente à primeira informação. Referente à segunda informação, 20 dias de 4 horas, 20 vezes 4 dá 80 horas. 80 horas, 50 pessoas, né? É como se fosse um total de 4.000 horas. Então, nós multiplicamos 50 vezes 20 vezes 4, o que deu 4.000 horas, que seria X quilos de alimento. Resolvendo, então, essa regra de 3, que agora passou a ser simples, eu vou ter 600x igual a 4.000 vezes 120 kg. Isso vai dar um total de 800 kg. Então, 800 quilos foram arrecadados na segunda parte da campanha, que somado com 120 da primeira parte vai dar 920. Então, a alternativa certa, a letra A.
Pessoal, chegamos então ao final da aula. Vimos nessa revisão do Enem a proporcionalidade. Procurem fazer os exercícios propostos e entrem em contato para esclarecer as suas dúvidas. Uma boa semana para todos e até breve!